Estamos pregando sobre milagres no Evangelho de Lucas. Estamos pregando sobre milagres no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1 é o que nós vamos falar hoje. E sobre milagres, nós queremos falar sobre o milagre do Natal. Natal porque é a data do nascimento de Jesus, e por isso, Natal, data natalícia, o nascimento de Jesus. Só que eu não quero falar exatamente do nascimento, porque o nascimento de Jesus, ele irrompe um período de 400 anos de silêncio de Deus para com o seu povo. O Antigo Testamento, que vai de Gênesis a Malaquias, 39 livros, proféticos, salmos, históricos, poéticos. É um livro de milagres da parte de Deus para com a nação de Israel, o seu povo, pelo qual ele escolheu, separou, preparou, para que fosse um povo que tivesse conhecimento da sua vontade, a lei de Moisés, sua vontade revelada ali, tivesse conhecimento de como que Deus age, e pudesse experimentar a ação e os milagres de Deus. Deus se revela a Israel, e essa revelação de Deus a Israel, Deus vai dizer quem Deus é. E isso acontece no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a manifestação dos milagres de Deus para com o seu povo Israel. Deus escolhe um povo pela qual ele se revela, se mostra e diz quem ele é. É no Antigo Testamento que nós vemos o mar vermelho abrir, nós vemos água sair da rocha, as pragas para libertar o povo no Egito, a manifestação de Deus. Nós vemos no Antigo Testamento o profeta Daniel ser lançado na cova dos leões e sair de lá ileso, porque Deus era com Daniel. São muitos, inúmeros milagres. Milagres é a intervenção de Deus sobre o homem, sobre o ambiente, sobre o espaço do homem. Milagre é sobrenatural, a ação do sobrenatural sobre o homem. Entenda, existem coisas que não são milagres, são bênçãos de Deus. Por que são bênçãos? Porque acontece por canais naturais, são bênçãos de Deus. O milagre, ele acontece sobre um canal sobrenatural. Ele quebra as leis que Deus estabelece. Por exemplo, quando Jesus anda sobre as águas, ele está quebrando a lei da gravidade. E a lei estabelecida por Deus, quem faz a lei é quem pode quebrar. E ele quebra a lei da gravidade. Você vê, por exemplo, Jesus multiplicando pão e peixe, sobrando milagre. Ele está quebrando uma lei a qual algo que não é biológico como um pão multiplica, dando origem a outro pão. Ele vai quebrando leis e fazendo milagres. Milagres é quando não existe a possibilidade humana de resolver. Milagre é quando não existe a condição humana de se encontrar uma saída. Não existe resposta, não existe saída, não existe como resolver. Então Deus intervém. Quando Deus intervém naquilo que está sem saída, sem solução, sem resolução, quando Deus age, então acontece o milagre. A diferença do milagre e
que nós chamamos a bênção de Deus, né? Porque Deus pode nos abençoar, a bênção do Senhor está sobre todos. Diz que Deus manda chuva sobre justos e injustos, isso é bênção. É a intervenção de Deus sobre a vida das pessoas, o cotidiano dela, mas de forma natural. Isso é bênção. A bênção é quando o natural alcança você para cuidar de você. Isso é bênção. Agora, milagre é quando o sobrenatural, o que não tem razão, lógica, que não tem compreensão humana, que não tem entendimento lógico, que não tem resposta da ciência. Então, quando Deus age, intervém desta forma, isso é milagre. Até aqui, você deu para entender, amém? Por exemplo, eu vou mostrar, se eu disser para você assim, irmãos, olhe para baixo, você olhar e achar uma nota, todo mundo ao mesmo tempo aqui, achar uma nota de R$200, eu não vou nem dizer olhe para baixo. Por exemplo, tem gente aqui que está liso, não é verdade? Está liso. Se botar a mão no bolso, não acha nada, acha, André? Acha nada. Botar a mão no bolso agora, não acha nada. Mas eu disse assim, irmãos, coloque a mão no bolso. Aí todo mundo bota a mão no bolso. Eu digo, Deus vai agir na tua vida. Tire a mão do bolso. Você tirar, sai uma nota de 200 conto. Eu não vou nem dizer 200, porque tem gente que nunca nem viu. Uma de 100 mesmo. Uma de 200 tem gente que nunca nem viu. Aí, não, uma de 100. Aí o camarada mete a mão no bolso. Aí ele tem certeza que está liso. Aí ele puxou. Tem nada. Quando ele abre a mão assim, uma nota de 100. Isso é um milagre. Porque o cara sabe que estava liso e a nota apareceu na mão dele. Ele botou a mão no bolso e a nota apareceu. Isso não é mágica, é milagre. Agora, por exemplo, se agora nesse exato momento, a pessoa que está do seu lado, ela decidir te dar R$100, vira para ela, diz assim, Deus vai te usar, vai me dar R$100. Aí isso não é um milagre, isso é uma bênção. Deu para entender a diferença? Agora a pessoa que está do seu lado, ela tem os R$100? Não, porque ela está lisa, então ela precisa de um milagre. O milagre é o sobrenatural. A bênção é o natural, mas Deus também intervindo. Por isso que, quando Deus decide revelar a sua vontade, a sua glória, o seu querer, cumprir as suas promessas no Novo Testamento, Ele faz um festival de milagres. Lucas capítulo 1, versículo de número 37, diz assim: porque para Deus não haverá, me ajuda aí, porque para Deus não haverá impossíveis. Impossíveis não existe nada na escala humana que possa mudar o quadro, ou seja, impossível. Mas para Deus não há impossível. Existem coisas na vida humana que não se resolve se não for pela intervenção divina, Deus. Então o texto vai dizer: para Deus não há impossíveis. Nada impede Deus de agir. Agora, só que o versículo não termina aqui. O versículo continua: não há impossíveis, ou não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então é mais ou menos assim. Deus tem um plano.
nesse plano de Deus, nada atrapalha ele. Operando Deus, quem impedirá? Ou seja, no projeto que Deus tem, nada o atrapalha. Deus escolhe Israel para ser uma nação, pela qual essa nação nasceria o Messias. Esse era o projeto de Deus. Por isso, nada impediria que isso pudesse não acontecer. Quando Deus... Pastor, é que assim, não há impossíveis para Deus. Fato. Quando há interesse de Deus que isso aconteça. Porque se não há, você entra no campo da bênção, do natural. O campo do milagre e do sobrenatural e do impossível é quando Deus quer. Quem está entendendo, diga amém. E o texto de Lucas diz assim: porque Deus vai abrir a história do Natal com milagres. Para mostrar o que, pastor? Para mostrar que essa é uma história que foi Ele que escreveu. Para mostrar que quando Ele está no controle, não tem império, governo, capeta, nada que impeça de Deus agir. Deus, quando quer, acontece. Deus, quando quer, se realiza. Deus, quando quer, o sobrenatural vem rapidamente. O texto de Lucas já começa Deus abrindo, descortinando 400 anos de silêncio. Deus está calado, não tem milagre. De Malaquias até esse momento, do profeta Malaquias, que encerra o Antigo Testamento, dizendo que viria um, que seria profeta, semelhante ao espírito e poder de Elias, que ele anunciaria, seria o precursor da vinda do Salvador. E Malaquias termina dizendo que ele viria, o Salvador viria. Mas só que passaram-se 400 anos de silêncio. 450 mais aproximadamente, acontece isso daqui, de Lucas capítulo 1, versículo 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Como era o nome dele? Do turno de Abias. Muito importante isso. A Bíblia, irmãos, cada versículo, cada vírgula, cada palavra, ela não está aqui por acaso, tem um propósito. E são detalhes que faz a gente entender a história. Por que do turno de Abias? Porque dá mais ou menos a data em que Cristo nasceu, que não foi dezembro. Porque daqui a gente faz a conta. Isabel fica grávida, 9 meses. Depois de 9 meses faz a conta. 3 meses após nasce Jesus de Maria. Então você faz a conta a partir do turno de Abias. Jesus deve ter nascido entre março e abril. Não existe por acaso, não existe acaso nas escrituras. Zacarias, do turno de Abias, era um sacerdote. E diz o texto que a sua mulher, também filha de Arão, se chamava Isabel. Versículo de número 7. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados de dias. Essa expressão avançado de dias na Bíblia quer dizer que eles estavam nos seus últimos dias de vida. Já era um voinho e uma voinha. Já estavam no final. Já estavam prontos para partir para a eternidade. Estavam cumprindo, já tinham cumprido a sua história, já estavam no final, avançados de dias. Fim da sua história. Não tinham filhos, porque durante toda a sua história, Isabel, a esposa de Zacarias, era estéril, não pôde ter filhos. Versículo de número 8. Aconteceu então que, exercendo diante de Deus o sacerdócio, ele estava na ordem do seu turno, ordem do turno. Vou explicar isso daqui a pouco. Então coube-lhes por sorte,
Versículo 9: segundo o costume sacerdotal, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Quando Deus dá a Moisés a ideia do tabernáculo, ele faz o santo dos santos, depois ele faz o lugar santo, que era onde os sacerdotes trabalhavam, ele faz o átrio. Então é 3 partes o local da adoração. A última parte tem uma arca da aliança, onde está a lei de Moisés, onde está uma parte do maná, onde está a vara de Arão que floresceu, e a arca da aliança está ali. Ali tinha a imagem de 2 querubins, que no caso tinham asas. Querubins têm asas, e eles tinham lá, e elas tocavam, e ali o sacerdote colocava, expelia não apenas o sangue do sacrifício, como também ele colocava o incensário, e aquela área enchia-se de fumaça. Passado um tempo, a arca foi levada pelos babilônicos por Nabucodonosor. A arca se perdeu, nunca se achou a arca. Com o tempo, o tabernáculo de Moisés foi substituído pelo tabernáculo de Davi, e mais tarde por um outro tabernáculo. Nesses dias havia um templo, era conhecido, esse templo era o templo de Zorobabel, mas Herodes resolveu ampliar o templo, e ele fez um local onde ele colocou um altar, alguns dizem de ouro, outros banhados de ouro. Davi, quando fez o tabernáculo, ele separou grupos de sacerdotes, e os sacerdotes trabalhavam durante o dia, e um outro grupo trabalhava durante a noite toda. Era de 6 às 18, de 18 às 6, eram chamados de turnos. Os turnos, cada um tinha um líder. O líder comandava um grupo de sacerdotes. Eram tantos sacerdotes, que cada sacerdote chegava a servir 2 vezes em um ano, durante 7 dias apenas. Durante 7 dias ele servia nos turnos. Zacarias era do turno de um líder chamado Abias, que foi separado lá nos dias do rei Davi. E ele vai servir como sacerdote. O texto vai dizer que ele, por sorte, foi separado para levar incenso ao lugar santo. Ao entrar no santuário, ele foi escolhido para queimar incenso. Isso acontecia com esses homens, com esses sacerdotes, apenas uma vez durante toda a sua vida. Eram tantos que alguns morriam sem nunca ter a honra e o privilégio de entrar no lugar santo para levar incenso. Tem um hino que nós cantamos que diz que a fumaça nos esconde, que nós estamos dentro do Santo dos Santos e a fumaça nos esconde. Esse é o contexto. É o contexto de entrar num local onde o incenso era queimado. Os sacerdotes passaram 400 anos acreditando que se Deus fosse falar novamente, ele falaria dentro do santuário, quando o incenso estivesse sendo queimado. Porque nos dias de Moisés, era com o incenso que a glória, a fumaça, a Shekinah se revelava no Santo dos Santos. E como a manifestação de Deus acontecia nos dias de Moisés daquele jeito, eles acreditavam que se Deus fosse novamente falar, só falaria na manifestação da fumaça. Os sacerdotes eram escolhidos por sorte. Quem no dia de hoje entraria com o incensário para colocar fumaça dentro do local onde Deus fala? Tinha sacerdotes que morriam, trabalhavam 25 anos da sua vida, porque o período de um sacerdote trabalhar é 25 anos, e eles trabalhavam 25 anos e nunca tiveram a chance e a oportunidade de queimar incenso dentro do santuário, pela quantidade de sacerdotes. Então Deus decide fazer um milagre.
E Deus vai escolher, porque o texto diz que Deus escolheu Zacarias e Isabel. Diz o versículo de número 11: apareceu um anjo, um anjo do Senhor, diga apareceu, só para você memorizar, apareceu, isso, apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do incenso. Versículo 12: vendo Zacarias, turbou-se, apoderou-se dele o medo, o temor. Versículo 13: então diz o anjo: Zacarias, não temas, a sua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, te dará à luz a um filho, e tu colocarás o nome dele de João, que era o Batista. Durante 400 anos Deus se fez silêncio. Jesus vai nascer. O que é que Deus faz? Decide começar uma maratona de milagres. Milagres, diga milagres. Decide começar uma maratona de milagres. Deixa aqui ainda, Anderson. Daqui a pouco quando eu der essa batidinha assim, ó, aí tu me ajuda, aí tu carrega. Uma maratona de milagres. Decidiu fazer milagres. Deus decidiu fazer milagres. Se os milagres não dependem de nós, os milagres dependem de Deus. Deus decidiu fazer milagres. Se os milagres não têm a ver com a nossa raça, cor, até mesmo crença, religião, cultura, condição financeira, se milagre não depende disso, milagre só depende de quem? De Deus. Quem é que faz milagre? É você ou é Deus? Deus. Deus decide fazer milagres. Deus decidiu fazer milagres. Agora, olha quem Deus escolhe para romper 400 anos de silêncio, de milagres. Deus escolhe uma mulher que era estéril e já estava no fim da vida, um homem que estava velho e no fim da vida, e Deus decide fazer milagre. Mas não é somente fazer milagre. A probabilidade matemática de um sacerdote entrar no santo era de 1 a 1 milhão, pela quantidade de sacerdotes. Então Deus espera a semana que ele vai servir, o mês que ele vai servir, o ano que ele vai servir. Escolhe quem não podia ter filhos, que era Isabel, um homem que já estava no fim da vida, velho, acabado, já no finalzinho, que era Zacarias. Por sorte, ele é escolhido para entrar no santo, para acender incenso. Aí Deus espera ele estar lá dentro, para mandar Gabriel levar um seguinte recado. Ele aparece, porque ele entra lá. O texto vai dizer, do verso de número 11, que ele ele não entrou, ele apareceu. Zacarias está lá, já andando meio empenado, com incenso, fumaça vai entrando, e ele vai para o lado, o texto diz, para o lado direito do altar, e ele está lá, quando ele está incenso, quando ele olha, e ele se assusta, porque é do nada. Deus queria falar com alguém que acreditava que a maneira de Deus aparecer era daquele jeito. Então Deus faz com que a maneira que ele acreditasse acontecesse. E ele aparece. E o texto diz: Zacarias se assusta, se apodera, fica cheio de medo, está turbado. Mas diz o anjo no verso de número 13: não tenha medo. Deus ouviu a sua oração.
Quem pode dizer amém? Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu. Agora nós estamos falando de alguém que deve ter se casado com seus 14, 15 anos de idade. Ele já está no seu fim da vida. Ele passou os seus 5 primeiros anos na expectativa de que a mulher gerasse, mas não gerava. Então ele começou a orar: Deus, eu quero um filho. Deus, eu quero um filho. E nada. 10 anos depois, ele está orando: Deus, eu quero um filho. Nada. 20 anos depois, 30 anos depois, Isabel já não pode mais gerar. Os seus folículos já não mais existem. Ela já está em uma condição que não tem mais o ovário que gere. Ela está impossível. Além de estéril, ela não pode mais gerar, porque pela idade dela é impossível. Deus esperou o impossível chegar para ele aparecer para Zacarias e dizer para ele: o teu milagre hoje vai chegar. Ele esperou o que na razão humana não tinha como acontecer. Deus falou assim: deixa eu esperar um pouquinho. O que é? Quando a ciência dizer não, quando a medicina dizer não, quando os amigos dizerem não, quando a família dizer não, quando todo mundo dizer não. Esqueci, estou batendo, mas não é para levar. Anderson, tu é uma benção. Rapaz, eu amo esse menino. Esse menino. Eu estou fazendo isso de propósito com ele, mas não estou brincando, não estou não. Quando a ciência diz não, quando todo mundo diz não, Deus decide aparecer para dizer: o teu milagre vai chegar. Eu queria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado: quando você desistir, Deus aparece. Deus aparece. Aí o anjo diz para ele: tua mulher dará à luz. E aí o versículos 14, 15, 16, ele vai dizer quem será o menino. Profeta, vai fazer isso, vai mudar a geração do povo e tal, tudo. Versículo 17, ele irá diante do Senhor no espírito, no poder de Elias. Ele converterá o coração do povo. O povo vai ser preparado para o que vai acontecer. Deus vai se utilizar dessa criança. O anjo chega, está empolgado. Versículo de número 18. Zacarias faz. Aí o anjo fala assim: fala, filho, fala. Aí ele diz assim: tem certeza? Como é que eu vou saber que isso é verdade? Deixa eu te dizer uma coisa: eu não acredito mais em mim. Deixei de acreditar. Eu deixei de apostar em mim. Eu sou velho. Eu não tenho mais capacidade. A minha mulher está em casa, ela não tem mais saúde, ela está avançado de dias, ela está para morrer. Deus não podia ter feito isso lá atrás. Por que Deus decidiu fazer agora? Será? Porque tem gente que não acredita mais que Deus pode fazer na sua própria vida. Não é que Deus não pode, Deus pode, mas Deus não pode fazer na sua. Ninguém aqui duvida que Deus é poderoso. Mas às vezes a gente não acredita que Deus é poderoso para com a gente.
para com a minha família, para com a minha história, para com a minha geração, para com as minhas lutas. Sim, Ele é poderoso, mas será? Quais são as dificuldades que você mesmo tem colocado em você? Por que você deixou de acreditar em você? Por que você deixou de acreditar na sua própria oração? Porque o anjo vai dizer: Deus ouviu a sua oração. E Zacarias diz: será? Quantos de nós achamos que Deus não pode fazer, porque nós não somos mais crentes, ou mais santos, ou mais especiais do que outros? Como se não houvesse dentro da nossa casa espaço para Deus agir. Zacarias está diante de uma aparição. Ele apareceu. E o anjo está dentro do incenso, é a glória de Deus. Ele é sacerdote, ele viveu a vida dele servindo na esperança de que aquilo acontecesse. E na hora que acontece, ele fala assim: Deus, comigo não cola. O anjo vai dizer a ele no verso de número 19: ei, cara, sabe quem eu sou? Eu sou Gabriel, que significa homem de Deus, ou enviado por Deus, mensageiro de Deus. Se eu sou o cara de Deus, eu assisto diante de Deus, eu vejo Deus todos os dias, eu estou do lado dele. Eu sou quem sirvo Deus em suas missões. E eu vim aqui para trazer o teu milagre. E tu está perguntando: será que Deus vai fazer? Gabriel ficou com raiva. Irmãos, lendo esse texto, eu vi um anjo com raiva. Eu vi um anjo irado, porque ele vira para Zacarias e diz para ele: por causa disso vai ficar mudo, não vai poder falar mais, mudo, calado. Vai ficar mudo até o dia em que o que Deus falou se cumpra. Não vai poder contar para Isabel, não vai poder contar para os parentes, não vai poder contar na sinagoga, não vai contar para os sacerdotes, vai ficar mudo, porque você não creu. Um homem de Deus que não acreditava, porque estava tão acostumado com a glória do templo, que não creu. E ele ficou mudo. E depois que ele ficou mudo, o texto vai dizer que ele volta para casa, se relaciona com Isabel, e ela é engravida. E agora a vovó e vovô vão ter uma criança, porque ela é engravida. O texto vai dizer que passa-se 6 meses. 6 meses. Depois que ela é engravida, ela vai para as montanhas, talvez fosse lá onde eles moravam, para longe. 6 meses depois, diz a Bíblia no verso de número 26, que o anjo Gabriel novamente é enviado da parte de Deus, mas agora ele vai não mais ao templo, ele vai a uma cidade chamada Nazaré, uma pequena vila, um lugar insignificante. E ele vai
a casa de uma jovem. O verso de número 27 diz que ela é uma virgem. Significa dizer que ela tem entre 13 e 15 anos. Essa era a idade de Maria, 13 a 15 anos. E ela era uma virgem, e ela era desposada, quer dizer, ela estava noiva, compromissada. A partir dos 13 anos, os pais faziam um compromisso para casar sua filha. E eles fizeram um compromisso com um rapaz chamado José. A virgem, a menina de 13 a 15 anos, chamava Maria, diz o texto. E o texto vai dizer no verso de número 28, entrando o anjo aonde ela estava. Então observe que aqui ele não aparece, ele não surge do nada. O texto quer dizer que ele entra, significa que ele bateu na porta, que ele chegou na porta da casa. Um homem, não tem asa, não tem auréola, não tem 3 metros de altura. Um homem, um anjo. A palavra anjo significa enviado ou mensageiro. Então, um mensageiro de Deus vai à porta da casa de Maria. Vou bater aqui de novo, mas já estamos combinados. Eu dou toque. E ela vai lá, e tem um homem na porta. E a menina de 13 a 15 anos deve virar para ele e dizer assim: boa tarde. E ele diz: alegra-te, fique feliz, porque você foi escolhida, você é favorecida. O Senhor é contigo. E esta palavra em Israel não podia ser pronunciada. A saudação comum era somente Shalom, a paz seja contigo. Mas ele fala em nome de Deus, e Yahvé não poderia ser pronunciado. Então ele diz: o Senhor é contigo. Ele diz uma palavra que não poderia ser dita: o Senhor é contigo. Ela percebe que aquela palavra tem algo diferente. Ela percebe que naquela palavra tem algo de Deus. Ela percebe que existe no Senhor é contigo um impacto. O homem está na porta dela. E o texto de número 29 vai dizer: ela fica perturbada. Ela se perturba, ela fica... porque ela fica pensando: que saudação é esta? Que palavra é esta? O anjo percebe, Gabriel percebe, aquele homem, aquele varão percebe. Então ele diz: não tenha medo, menina, porque você foi achada por Deus digna de ser agraciada com um milagre. Deus ficou 400 anos em silêncio e decidiu quebrar o silêncio, fazendo um milagre na sua vida. Ela está assustada. Então o anjo diz no verso de número 31: você dará à luz a um filho, e você chamará o nome desse menino de Jesus, que significa o Salvador. O homem, que para ela não é um anjo, é só um homem, um profeta, alguém que bateu na porta da casa dela, está dizendo para ela: você ficará grávida. Ela tem 13 anos, está noiva, nunca teve contato com um homem. Então o anjo está dizendo para ela: você dará à luz a um filho, e você vai colocar o nome dele de o Salvador. Ela deve arregalar os olhos, ela deve ficar assustada. O que é isso? Mas ele completa: este menino, ele será grande, ele será poderoso, ele não será qualquer um. Ele será chamado o Filho do Altíssimo, o Filho de El Shaddai, Altíssimo El Shaddai. Ele será o Filho de El Shaddai, o Filho do Todo-Poderoso, o Filho do Senhor dos Senhores. Ele será Deus, o Senhor, e ele receberá o trono de Davi. O que quer dizer isso?
Tudo o que Isaías profetizou, o trono de Davi, acontecerá com ele. Tudo o que Jeremias disse, será sobre ele. Tudo o que Malaquias falou, será sobre ele. Tudo o que Daniel disse como seria nos últimos dias, é acerca dele. Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Messias, o Salvador, o poderoso, o Yeshua, Jesus. E ele continua. E ele reinará. E ele reinará para sempre. O seu reino não terá 20 anos. O seu reino não terá 30 anos. O seu reino não terá 50 anos. Ele reinará para todo de eternidade a eternidade. O seu nome será adorado. Sobre a casa de Jacó, o seu reinado não terá fim. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós estamos falando do Criador do universo. Nós estamos falando do Deus eterno, do homem que se fez, do Deus que se fez carne, do homem que habitou entre nós. E o anjo está dizendo isso para ela. É uma menina de 13 a 15 anos. E ela está assim, uau. E ele está dizendo, Deus vai fazer tudo isso na sua vida. O milagre chegou e bateu na sua porta. É Deus que vai fazer, 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 é Deus que vai fazer. Ele está dizendo, é Deus que vai fazer. E ela diz, e você é mãe dele? É. E ela pergunta, mas como pode isso? Abaixa aqui. Eu sou virgem. Não tem como. Eu acho que ela disse para ele, não tem como, o senhor entende? Eu sei que isso é legal o que o senhor está dizendo, mas eu não tive relação com homem algum. Não tem como eu engravidar. Como pode? A pergunta é essa, como será? Porque do meio natural, não. Só se for milagre. Só se for. Então, Gabriel disse para ela. Respondeu o anjo, 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder de El Shaddai te envolverá. Te cobrirá como a sua sombra. O que estará dentro de você é santo. O que nascerá de você será nada mais, nada menos do que o Filho de Deus. Você terá o DNA dos céus. Será dele que você engravidará. Versículo de número 36. Sabe Isabel, a sua parente? Eu acho que ela disse, sim, sei. A minha tia, vó, prima vó. O que foi que houve? Ela morreu? Pela idade ela morreu? E o anjo diz, não. Na sua velhice, ela está grávida. Todo mundo dizia, não tem sobre ela nada que possa mudar a sua história. Ela é estéril. Mas Deus é especialista em fazer o que todo mundo já designou, já desenganou, o que todo mundo já desacreditou, o que todo mundo já desistiu, Deus decide aparecer para fazer. Poderia ter escolhido qualquer um, sim ou não? Poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, gente. Alguém de 20 anos, alguém de 30 anos, um casal saudável. E não 2 voinhos. E a mulher ainda era estéril. Deus é especialista em agir na porta do impossível. O que você não espera, Deus está pronto para fazer. O que você não acredita, Deus está pronto para agir. Agora olha só,
E ele vai dizer: porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então Maria vai dizer no verso de número 38: estou aqui. Estou aqui. Deus quer fazer? Quer. Eu estou aqui. Deus quer vir sobre a minha casa? Quer. Eu aceito. Deus quer agir sobre meus filhos? Quer. Eu aceito. Deus quer agir sobre meu casamento? Quer. Eis-me aqui. Aqui está a tua serva. Deus faça comigo conforme a sua palavra. E o anjo foi embora. Duas promessas de nascimento, duas atitudes diferentes, duas promessas de gerar filhos. E com Maria é muito mais difícil, porque ela era virgem. Duas formas de milagre. Só que Zacarias decidiu desacreditar. E mesmo sem que Zacarias acreditasse, não impediu Deus de fazer. Porque João Batista nasceu. Diga à pessoa que está do seu lado, diga para ela: se você puder, eu até vou fazer um pedido. Segure aqui assim, um na mão e outro na outra, assim, porque, né, se você tiver em 3, segura. Se tiver em 2, um segura na outra. Diga assim: ei, vira assim, pode virar. Ei, não depende de você. O Deus a quem eu sirvo pode fazer na sua vida, e você não precisa nem crer. Você não precisa nem crer. Deus decidiu fazer na vida de Isabel e de Zacarias, e Zacarias nem creu. Aconteceu o milagre. João nasceu. E Zacarias pôde acompanhar Isabel 9 meses gestantes. Zacarias, vai querer comer hoje? Uhum. Vamos passear, Zacarias. Você quer ir para onde? Zacarias, fala para mim. Aconteceu alguma coisa lá dentro do templo? Não aconteceu? Confessa, Zacarias. Foi Deus que falou contigo lá. Fala, Zacarias. Só porque não creu. Carregou 9 meses. Irmão, velho e mudo. Só vendo Isabel. Aí o menino nasce. Quando o menino nasce, olha o que está escrito. Versículo de número 64. Imediatamente a boca se lhe abriu. 164. A boca se lhe abriu. Desimpedida ficou a língua. Então ele decidiu falar. Fazendo o quê? Louvando a Deus. O Deus a quem eu sirvo, que faz milagres, ainda que nem eu mesmo acredite. E ele não acreditou, mas o milagre aconteceu. Diferente de Maria, porque quando o anjo diz para ela: a tua prima, a tua parente está grávida. Versículo de número 38, ela diz: aqui está a serva. Mas no versículo de número 39 diz que ela foi apressadamente à região aonde estava Isabel. E ela foi rapidamente onde está Isabel. Será que isso é verdade? Eu preciso ver a minha prima. Eu preciso ver a minha parente.
Eu preciso ver se de fato o homem que foi lá em casa e disse que Deus vai fazer um milagre em mim, que eu vou ser a mãe do Salvador. Eu preciso ver Isabel. Não tinha telefone, não tinha telégrafo, fax, telegrama, e-mail, inteligência artificial, não tinha nada disso. Então só tinha um jeito dela saber se o que Deus falou de fato sobre a vida de Isabel era verdade. Ela tinha que ir lá, porque foi o sinal que Deus deixou. Então ela foi e ela atravessou as montanhas. E dentro daquela semana ela chegou na casa de Isabel. E ela chegou na casa de Isabel, ela devia estar com uma semana de grávida. E com uma semana você não sabe nada, você não sente nada, você não tem nada. E ela entra na casa de Zacarias e ela sauda Isabel. Shalom, prima. E quando ela sauda Isabel, o texto vai dizer que ao ouvir a saudação de Maria, o menino que está no ventre, Isabel fica possuída do Espírito Santo. E o João Batista, que dentro do ventre já era pentecostal. Gostou do trocadilho? Bem interessante isso, né? Esse eu peguei hoje à tarde. O João Batista, que estava dentro do ventre, já era pentecostal. Porque o texto diz que ele estremeceu. A criança ficou mexendo, já estava com o seu 6º mês, e Isabel ficou possuída do Espírito Santo. A mãe era pentecostal com certeza. E ela exclama em alta voz, verso 42: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Como que a mãe do meu Senhor vem me visitar? A mãe do meu Senhor, o meu Senhor está aqui diante de mim. 400 anos de silêncio, 4.000 anos de promessa, e ela está vendo a promessa ali, e ela diz: é o meu Senhor que está aí. E Maria diz: como que você sabe disso? E ela diz: quando chegou a tua voz aos meus ouvidos, quando você me saudou, a criança que está dentro de mim começou a marchar na vitória. Dentro do templo, ela já foi no manto. É batista só de nome, já é pentecostal no ventre. E ela começou a estremecer. E ela diz para Maria, 45: bem-aventurado, que é do grego Macarios, que significa feliz. Mais do que feliz é você que creu. Creu. Porque você creu, todas as palavras serão cumpridas que foram ditas sobre a tua casa, sobre a tua vida, da parte do Senhor. Porque você creu. Escute. 2 promessas. Quantas promessas? 2. Uma, apesar de não crer, aconteceu. A outra, ela diz: pelo fato de você crer. Pode deixar no versículo 45. Feliz o que creu. Feliz o que acreditou no que Deus falou. Há milagres de Deus sobre a vida de vocês. Há promessas de Deus. Sabe, irmãos, o ano de 2023 foi o ano do crescimento na nossa igreja. Nós saímos de uma pandemia
Lembra, Paulo, com 50 pessoas na igreja. Entramos no ano de 22. O culto de manhã, quando eu vinha pregar, tinha 15 pessoas. Quando nós retomamos, que o governo autorizou, nós tínhamos antes 3 cultos cheios, e agora nós não tínhamos mais, as pessoas sumiram. E quando iniciamos o ano, ao fim do ano de 2022, já tinha bastante pessoas. Na metade de 22, as coisas começaram a se tornar normal. Fizemos um evento em um hotel, estabelecemos as metas, e estabelecemos que esse ano seria o ano do crescimento, que Deus daria crescimento. E começamos a crescer. Recife, Cabo, Portugal, as missões em Bebedouro, em Tumbalalá, e os cultos, e começamos a crescer, as pessoas começaram a aparecer. E fomos crescendo no culto de domingo de manhã, chegamos à noite, já não cabia mais ninguém, criamos o culto da tarde, agora em novembro, e continuamos a crescer. O Cabo foi multiplicando de um culto para 3, e de uma igreja pequena para uma igreja de 1000 pessoas, e continuamos a crescer. Deus cumpriu a sua palavra. 2023, o ano do crescimento. Porque o maior interessado na sua casa, nos G6, nos grupos, é o Senhor. Mas quando chegou agora, no início do ano, no final de novembro, eu comecei a orar, porque nós estávamos com a obra do C3 parada. Então fechamos finalmente um contrato da maneira que foi bom para a igreja, e vamos retomar a obra, porque eles que estavam construindo não tinham mais dinheiro, e a construtora parou. Cabia a igreja recomeçar. Fizemos um contrato para que nós assumíssemos a obra, e as pessoas disseram para mim: pastor, não vai ser possível, nós não vamos conseguir porque nós não temos dinheiro. E eu fui para casa com aquela palavra, e eu disse para Deus: Senhor, eu creio em milagres. E o Espírito Santo disse: então declare, 2024 será um ano de milagres. E eu disse: Deus, mas tem gente que não crê. Ele disse: mas eu opero sobre gente que não crê, e vai ficar mudo, só vai falar no dia que a gente entrar para agradecer. Aí ele vai aprender a dar glória a Deus, mas vai ter que ficar calado. Será um ano de milagres sobre a minha casa e sobre a sua casa, sobre os meus filhos e sobre os seus filhos. Será um ano de milagres sobre o meu trabalho e sobre o seu trabalho, sobre os nossos negócios e sobre os seus negócios. Será um ano de milagre nesta igreja. Pastor, eu não creio. Não preciso da sua fé. Agora, se você crê como Maria, você será feliz. Feliz porque creu. É melhor crer. É melhor chegar em casa marchando, dizendo assim: lugar de bênção, lugar de bênção, lugar de bênção, lugar de milagre. Lugar de milagre, lugar de milagre, lugar de milagre. Estender as mãos para aquelas pessoas que alguém diz assim: sabe fulano, é difícil, rapaz, aquele se converter não pode. Ali o diabo manda. Não, manda mais não. Eu estendo as minhas mãos e declaro: quem manda é Jesus. Quem manda é Jesus. Quem manda é Jesus, quem manda é Jesus. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Você vai ver mãe se convertendo, pai se convertendo, esposa se convertendo, filho se convertendo, tia se convertendo, tio se convertendo, amigo se convertendo. Até teus inimigos vão se converter. Porque será um ano extraordinário. Será um ano extraordinário.
Agora, crer é melhor do que não crer. Quem não crê vai ficar mudo. Diga à pessoa que está do seu lado: tu vai ouvir a minha voz, porque eu não vou ficar muda. Pode dizer à pessoa que está do seu lado: tu vai cansar de me ouvir falar. Prepara os teus ouvidos, porque eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Só quem crê levanta a mão e dá um glória a Deus. Olha, já está falando, está vendo? Não ficou mudo. Será um ano extraordinário, Levi. Agora observe uma coisa, queridos. Eu creio porque eu tenho visto milagres de Deus. Milagre é para quem? E se não crer também pode acontecer. Mas eu prefiro crer para terminar feliz. Eu prefiro terminar feliz como Maria do que terminar mudo como Zacarias. Eu prefiro crer. Se você crer, fique de pé. Se você crer, irmãos, eu quero que você pense aonde Deus vai agir. Aonde é que Deus vai agir? Onde é que Deus vai agir? Cada um de nós aqui tem uma área para Deus agir, sim ou não? Então 2024 a gente vai ver o milagre. Pastor, mas é uma coisa tão pessoal. Deixa eu te falar, é um sinal de Deus que isso esteja acontecendo, para que Ele mostre a você, como Ele disse para Maria: Isabel está grávida, vai lá ver. É sinal. Então muitas coisas da sua vida acontecem só como um sinal, para mostrar que Deus está com você. Deus é contigo. Muitos sinais são só para mostrar que Deus é conosco. Vai ver Isabel, vai lá ver Isabel, vai lá ver, vai lá ver, vai lá ver. Deus vai começar a mostrar coisas na tua casa, na tua família, na tua vida. Vai lá ver Isabel, vai lá ver Isabel. Vai lá ver Maria, vai lá ver, vai lá. Eu sei que você crê, eu sei que você crê, eu sei que está chegando. Declare bem forte: o meu milagre já chegou. Eu não vou nem esperar 24. Meu milagre já chegou, irmãos. Tem coisas que eu quero que aconteça. Tem coisas que eu espero que aconteça, pastor Paulo. Tem coisas que eu espero. Eu estou vendo Deus fazer, irmãos. Eu estou vendo pessoas dizendo assim: Deus é Deus, é Deus. Deus é glorificado nessa casa. Deus é exaltado nesse lugar. Deus é bendito entre nós. Oh Senhor, esta igreja te adora. A Canaã glorifica o teu nome. Tu és Deus de milagres.